Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem, amados, diletos irmãos, deixa só eu esclarecer que eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por que eu sempre faço esse esclarecimento? É porque a minha mensagem tem chegado em Portugal, Espanha, Estados Unidos, África, e tem uma irmã que ela entrou em contato comigo, ela disse para mim que a minha mensagem também está chegando na China. Ela diz: eu estou interpretando a sua mensagem na língua chinesa. Muito bem. Hoje nós vamos continuar com nossa campanha falando sobre o sangue de Jesus. Esse estudo que fala sobre o poder do sangue de Jesus. Eu quero me aprofundar um pouco para mostrar para você o sangue de Jesus pode ser profundo e transformador. Então, vou apresentar apenas um esboço e depois nós estaremos orando e eu estarei apresentando alguns irmãos que entraram em contato comigo. Eu quero falar sobre a necessidade da salvação. Romanos 3, verso 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos tentar entender isso. Sabemos que o pecado entrou no jardim do Éden, levando o primeiro homem à queda. Essa queda levou o homem a ficar separado de Deus. Então o pecado separa o homem de Deus. Sem uma expectativa de haver a salvação. Então o pecado separando o homem de Deus e sem uma intervenção divina, então estamos condenados à morte espiritual. Quando o pecado domina a nossa alma, quando o pecado domina a humanidade, então a humanidade precisa desesperadamente de um Salvador. Precisa de alguém que liberte ele das garras do pecado. E foi por isso que Jesus veio e derramou seu sangue. O significado do sangue na Bíblia mostra-nos que desde o Antigo Testamento que havia um oferecimento de sangue para um perdão de pecado. Em Levítico 17, verso 11, está escrito: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Porque o sangue que faz expiação pela alma. Então, o sangue, ele é vida, ele resgata a vida. Já em Hebreus 9, verso 22, está escrito assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós vemos que
Desde o Antigo Testamento, o sangue tem um papel central na expiação dos pecados, ou seja, no perdão do pecado, na cobertura do pecado. No Antigo Testamento havia um sacrifício de animais que simbolizava a necessidade de uma substituição para a remissão dos pecados. Agora, o Senhor Jesus, ele se oferece como sendo o sacrifício, como sendo o perfeito sacrifício. O sacrifício de Jesus Cristo, ele mostra em João 1, verso 29, que diz que no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele. Então João disse para aquele que vinha para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha batizado Jesus um dia anterior. João tinha batizado Jesus nas águas. No outro dia, Jesus vem para ter com ele. João olha para ele e diz assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como esse pecado pode ser tirado? Isaías, o profeta do Antigo Testamento, ele nos mostra dizendo: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Então, Jesus se apresenta como um cordeiro pascual. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías diz que esse cordeiro foi ferido por causa das nossas transgressões. Já em Hebreus 9, verso 12 a 14, está escrito assim: ele entrou uma vez por todos os santos dos santos, não com sangue de bodes e bezerro, mas com o seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção. Então Jesus Cristo, sendo o Cordeiro perfeito, sem pecado, então ele se oferece como um sacrifício final, cumprindo a exigência divina para a redenção da humanidade. A partir daí, amados, todos nós passamos a ser justificados. A nossa justificação como sendo filho de Deus é pelo sangue de Jesus. Se nós não reivindicamos esse direito de estarmos sob a cobertura do sangue de Jesus, então nós estamos fora do plano de Deus. Romanos 5, verso 9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira, ou seja, quem está irado? O arqui-inimigo de Deus. Ele está irado contra a humanidade, contra Deus, contra todos aqueles que se tornam servo de Deus. Mas o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos salvar dessa ira. Em 1 Pedro, verso 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 até o versículo 19, está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado, mas com o precioso sangue de Cristo, como
de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, amados, diletos irmãos, o sangue de Jesus, ele nos resgata do pecado, e o sangue de Jesus, ele justifica o pecador diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, quando chegarmos cobertos com o sangue de Jesus, nós que nos tornamos seguidores de Cristo, estamos sendo cobertos com esse sangue. Então, diante de Deus, nós somos justificados como se nós nunca tivéssemos cometido pecado, tornando então nós justos e permitindo que a paz de Deus entre em nossos corações. Então, na nova aliança, nós temos um compromisso através do sangue de Cristo. Lucas capítulo 22, verso 20, está escrito assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Já em Hebreus 10, verso 19 e 22 a 22, está escrito assim: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, chegamo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Então, meu irmão, minha irmã, o sangue de Jesus selou a nossa nova vida, a nossa nova aliança com Deus, oferecendo a nós um relacionamento direto e pessoal com Deus. No Antigo Testamento, não era possível ninguém orar a Deus se não fosse profeta ou sacerdote. Mas agora, nós temos essa aceitação. Nós somos acessível diante do trono de Deus, porque todo aquele que crê, ele foi introduzido diante de Deus. Então, o acesso à salvação, ele é pessoal. Em Efésios 1, verso 7, está escrito assim: neles temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Já em Apocalipse 12, verso 11, está escrito assim: ele, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos diante do altar de Cristo, quando nós nos submetemos à cruz de Cristo, recebemos a salvação. A salvação é a vitória espiritual. Essa vitória espiritual são obtida não pelo nosso mérito, mas pelo sangue de Jesus e pela nossa fé nele. Então devemos viver diariamente em gratidão. Devemos viver uma vida em obediência, reconhecendo o poder transformador do sangue de Cristo em nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, nesse segundo dia da campanha, eu quero dizer para você que existe uma segurança da salvação através do sangue de Cristo. Romanos 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hebreus 10, verso 10 está escrito: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por toda. Então Jesus, ele oferece seu corpo, derramando seu sangue para nos purificar.
aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, não estão mais sobre a condenação. Eles vivem na certeza da salvação eterna. Então temos que ter gratidão pelo sacrifício de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, esse deve ser o nosso foco. Eu convido vocês a orarmos nessa noite. Eu vou apresentar alguns pedidos de oração que chegou até mim antes de fazer a oração dessa noite. Eu quero orar pela nossa irmã Francinete Oliveira da Silva e do seu companheiro Manuel Guimarães da Silva, e também do filho dela, Gustavo Felizardo de Lima, e da namorada do filho dele, Jusilene, e da filha dela, que chama Avane Felizardo de Lima, e do genro dela, Mauro César, e da netinha dela, que chama Ayla Cristina. Também quero orar pelo nosso irmão José Roberto, que tem pedido oração para mim. Eu quero orar pela nossa irmã Fátima. Eu quero orar pelo meu lar, pela minha família, pela minha esposa. Então vamos orar nesta noite, nesse segundo dia da campanha. Em o nome do Senhor Jesus, eu entro em oração de agradecimento pela salvação mediante o sangue de Jesus. Grande e poderoso Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, hoje eu quero me aproximar de ti com um coração cheio de gratidão. Gratidão pela salvação que me concedeste por meio do sangue do teu Filho amado, do teu unigênito Filho, que é Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai. Obrigado por permitir que seu Filho fosse sacrificado na cruz. A cruz, ó Pai, não foi o fim da vida do teu Filho, mas a cruz abriu o caminho para que eu pudesse ser perdoado, para que eu pudesse ser reconciliado contigo. Louvo-te por tua graça, essa graça, Pai, imerecida. Louvo a ti por ter me amado, por esse amor que demonstraste a mim ao enviar teu único Filho para ser o meu Cordeiro Pascual, para que ele viesse morrer em meu lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz, pois esse sangue me reconciliou com o Pai. Esse sangue fez com que eu fosse redimido dos meus pecados. E agora, dentro da minha alma, eu recebi vida nova. Eu recebi a expectativa da vida eterna. Agradeço-te, porque não sou mais escravo do pecado, mas sou livre, livre para viver em tua luz, para viver a verdade, que a minha vida reflita a gratidão, que sinta por essa salvação a gratidão preciosa. Senhor, me ajuda a viver de uma maneira digna, de eu viver uma vida cheia do teu perdão, da tua graça, do teu poder. E nesse momento, meu Deus, eu oro por cada pedido que eu recebi.
Eu já citei o nome de todos eles, mas eu agora direciono a minha oração para o meu lar, para a minha família, para a minha esposa, Pai. Durante esses 3 dias, minha esposa, ela teve sentido dores lombar, quase não conseguiu se locomover. Então eu te peço, Pai, uma gota preciosa do teu sangue, do sangue carmesim do Senhor Jesus, esse sangue que tem poder de repreender todo o mal, seja colocado, Pai, do alto da cabeça da minha esposa, e que esse sangue corra até as plantas dos pés, purificando juntas, medulas, purificando rins, coração, visão, trazendo vida ao coração da minha esposa. Eu oro pela minha filha Simone, Pai. Ela esteve postrada esses dias, Pai, com essas dores de enxaqueca. Ó Deus, purifica a minha filha com sangue carmesim, para que o mal, Pai, que estava atuando, que estava destruindo, Pai, a capacidade da minha filha, essas dores física, lombar, física, espiritual, física, mental, Pai, caia por terra agora. Eu oro pela Silene, que está em Portugal. Eu oro, Pai, pela Helena. Eu oro pela Isabela, pela Gabriela. Eu oro pelo Rodrigo, pelo Carlos, ó Pai. Eu oro por mim, meu Deus. Aquece meu coração. Toca minha alma. Refrigera minha alma, Pai. Eu oro pelo lar da minha sogra. Eu oro, meu Deus, nesse instante agradecido pela tua benevolência. Em o nome do Senhor Jesus, eu encerro esse 2º dia da campanha dizendo amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Se for a vontade de Deus, amanhã eu voltarei para encerrar essa campanha. Amém?